Fala pessoal, tudo bem? Professor Diego Nieto aqui na área. Estou vindo aqui para a gente conversar sobre um teminha super importante que muita gente tem dificuldade, complica, enfim, se atrapalha um pouco. Que tema é esse? É o dissídio coletivo. Dissídio coletivo, um tema de direito coletivo e que muita gente confunde e se atrapalha um pouco. Então vem comigo que eu vou te mostrar. Bom, pessoal, vamos lá. Dissídio coletivo é aquele teminha chave que a gente sempre tem gente que confunde. O povão, inclusive, sempre fala: sai o aumento do dissídio, o aumento do dissídio sai quando? Enfim, o povo sempre atrela a ideia de dissídio ao aumento. Isso é uma ideia não técnica, né? A ideia meio incorreta. Nem todo dissídio é literalmente o aumento. Então vamos lá, vamos explicar o que é isso. O primeiro ponto é o seguinte: entender que a palavra dissídio, na doutrina trabalhista, na legislação trabalhista, no direito do trabalho, é conflito dentro da justiça, conflito jurisdicionalizado, tá? Eu posso ter um conflito que não é jurisdicionalizado, a doutrina chama um pouco de controvérsia, e eu posso ter aquele conflito que é jurisdicionalizado, que é ajuizado, que é chamado de dissídio. Durante a CLT, se você observar dentro da CLT, por várias vezes a CLT usa a expressão dissídio individual, dissídio coletivo, o dissídio vai propor o dissídio, é sempre nesse sentido, no sentido de um conflito jurisdicionalizado. O dissídio individual é aquele dissídio, aquela ação individual que tem um efeito interparte, tem um efeito limitado, né, a famosa reclamação trabalhista, né, entre as partes ali, Joãozinho versus empresa X, Y, Z e por aí vai. Já o dissídio coletivo é uma ação coletiva que ela tem um impacto na coletividade, ela tem um impacto mais num âmbito mais abrangente. E aí, obviamente, que a gente não tem um efeito interpartes, tem um efeito erga omnes, seja a uma coletividade específica, seja para uma categoria específica, enfim, um âmbito de pessoas específica, é o papel do dissídio coletivo. Beleza? Então, dado o conceito, eu posso avançar um pouquinho mais e eu vou te mostrar o seguinte, que o dissídio, na verdade, ele é um poder normativo atípico do judiciário, né? É uma função atípica do judiciário em criar norma, em criar lei, em criar regra jurídica. Por isso que chama-se poder normativo do seu trabalho. A justiça, vocês sabem, via de regra, ela não tem função de criar norma. Ela tem muito mais uma função de julgar a norma já existente, né? De aplicar a norma já existente. Mas aí a Constituição Federal, lá no artigo 114, parágrafo 2º, parágrafo 3º da CF, também a própria CLT, no bloco do artigo 856 a 875 da CLT, estabelece o instituto do dissídio coletivo. Bom, primeiro ponto que a gente precisa ter noção é o seguinte: quem é que pode propor geralmente esse dissídio? Esse dissídio, via de regra, ele é proposto por quem? Pelos sindicatos, tá? Então, via de regra, são os sindicatos que propõem. O sindicato ele pode exercitar, nesse caso, o artigo 791, parágrafo 2º da CLT, permite que você exercite o chamado ius juris postulandi, ou seja, o sindicato, se quiser, ele não precisa ir com advogado, basta aí o dirigente sindical, né? Basta o sindicato em si fazer a representação do seu interesse nesse tipo de processo. Como também, via de regra, quase todos os processos, né, no seu trabalho, em dissídio individual até, você pode exercitar o chamado jus postulante sem a presença do advogado. A gente tem algumas limitações, né? As limitações estão previstas lá na súmula 126 e 425 do TST, que limitam o jus postulante aí para ações mais técnicas, para os recursos e processos nas instâncias extraordinárias, mas fora isso, todo e qualquer processo pode ser, sim, feito através do jus postulante, e o dissídio coletivo, nesse caso, a lei também permite, tá bom? Bom, há uma discussão muito grande em relação às vantagens e às desvantagens do sistema prever esse mecanismo de solução de conflito, né, através do dissídio coletivo. Bom,
Entre as desvantagens, a gente vê que estaria, no caso, aí, limitando a liberdade sindical, isso acabaria forçando um pouco se resolver a coisa na justiça e inibindo um pouco a ampliação dos debates, a ampliação da negociação. Há também uma crítica de que ao colocar na justiça, né, acaba-se que se está dando prevalência à justiça de um terceiro, né, uma ideia de uma heterocomposição, e que aí o terceiro ele não conhece as reais condições de cada setor, né? Apesar de existir o princípio da adequação setorial, tem gente que entende assim. Bom, entre outras diversas críticas. E há o lado das pessoas que acham que é bom, que o dissídio coletivo é algo interessante para o sistema, no sentido de que, por exemplo, o judiciário pode ser um garantidor aí, né, em relação aos direitos que estão envolvidos, os direitos sociais. Há uma ideia de que há uma pacificação através de uma instituição, né, de um poder, né, e por aí vai, que acaba colocando como uma vantagem para o dissídio coletivo. Aqui a gente não vai fazer um posicionamento nesse sentido, se é bom, se é ruim, a gente está tentando explicar o instituto aqui, tá bom? Bom, é importante a gente entender também a classificação dos dissídios, né? Quais tipos de dissídio, quantos dissídios, que forma de dissídios tem? Bom, vamos lá. Primeira coisa é a gente entender que, via de regra, a lei, ela coloca lá, né, a doutrina tradicional, coloca 3 tipos básicos de dissídio. Dissídio econômico, né, ou também chamado dissídio de intenção. O que é o dissídio econômico ou de intenção? Isso é muito importante a gente colocar isso de forma clara. Veja, o dissídio econômico ou de intenção, ele tem justamente a ideia, ele tem a intenção de criar algum instituto, de criar algum direito, de dar algum direito às categorias envolvidas, aos envolvidos, né? Por isso que também é chamado econômico, que tem uma repercussão econômica de alguma maneira, né? Então, vai se criar um banco de horas, vai se criar uma cesta básica, um direito à cesta básica, vai se criar uma hora extra diferenciada. Tudo isso, vai se criar um aumento da categoria. Tudo isso é um dissídio coletivo econômico, ou também chamado dissídio de intenção, dissídio coletivo de intenção. Bom, esse tipo de dissídio, gente, ele tem um detalhe técnico importante. A Constituição Federal, ela colocou lá a questão do comum acordo para a solução dos conflitos de categoria, de grupo, através do dissídio coletivo econômico. Ou seja, o artigo 114, parágrafo 2º da CF, exige lá que haja um comum acordo entre as partes, né? Então vamos supor, sindicato de uma categoria X, patronal da categoria X, e sindicato dos empregados da mesma categoria X, eles teriam que ter um comum acordo para aceitar resolver o dissídio por essa via judiciária. Esse comum acordo, gente, ele é pacífico na jurisprudência de que é realmente constitucional a exigência disso. Agora, não precisa ser um acordo prévio, não precisa ser uma questão de uma concordância prévia. Essa concordância pode se dar ao longo do processo, né, e em função do próprio ajuizamento. Então, podemos ter um dissídio econômico já ajuizado em comum acordo, né, pelos envolvidos, como também podemos ter um dissídio econômico que um dos envolvidos, um dos suscitantes, né, chama a outra parte suscitada e o suscitado concorda em permanecer no processo mediante essa via, tá? Bom, um outro tipo de classificação é o dissídio coletivo jurídico ou de direito. Esse, a própria OJ 7 da SDC do TST, deixa muito claro que esse tipo de dissídio se serve tão somente para a finalidade de declarar, de aclarar, eventualmente, a aplicação de uma regra prevista em norma coletiva. Então, vamos supor, tem uma cláusula lá na convenção da categoria que está meio obscura e a categoria não sabe como aplicar essa cláusula. O que a categoria pode fazer? Propor um dissídio coletivo de direito ou jurídico para que o tribunal julgue, né, dê um posicionamento de como aplicar aquela regra de maneira que não se aplique indistintamente equivocada aquela regra. Bom, o terceiro tipo de dissídio é o dissídio coletivo de greve. Esse dissídio coletivo de greve, gente, ele
decorre do próprio exercício da greve. Então, tem um conflito lá, através da greve, esse conflito não se resolve mediante uma negociação, não se resolve mediante uma arbitragem, não está se resolvendo. E aí, uma das partes, né, propõe aí, ou ambas as partes até, mas aqui não há necessidade do comum acordo, tá? O único que tem necessidade de comum acordo é o dissídio coletivo econômico. Então, uma das partes propõe, ou até o Ministério Público do Trabalho pode propor, se for greve em atividade essencial, a pôr risco à sociedade, e aí, através do dissídio coletivo, vai tentar se resolver a questão da greve. Bom, o TST, ele acrescenta mais 2 classificações. O dissídio originário, dissídio coletivo originário, que é uma classificação apenas para dizer que, precisando, né, não tendo havido norma coletiva anterior, o dissídio coletivo criará originariamente a primeira norma de categoria, tá? E o dissídio coletivo de revisão, tá? O dissídio coletivo de revisão também tem previsão na CLT, no 873 para frente, 873 e 875 da CLT, e vem convalidar a chamada cláusula revisional, a cláusula rebus sic stantibus, tá? Que coloca lá que, havendo mais de um ano da norma coletiva através do dissídio, lembrando que o dissídio produzirá uma decisão chamada sentença normativa, então, havendo mais de um ano dessa norma e sendo modificadas as condições reais que levaram à criação da norma, pode uma das partes, né, um dos suscitantes, trazer aí a questão da revisão, né, de revisar essa questão aí em relação à cláusula que acontece de estar incompatível com a realidade atual. Então, nesse sentido, a gente vai poder aí gerar uma nova norma, o próprio tribunal, ou o Ministério Público do Trabalho, ou os sindicatos, eles podem, após um ano da existência da norma coletiva anterior, da assistência normativa anterior, trazer aí uma regra específica para a categoria. Lembrando que, meus queridos, a gente tem que ajuizar esse dissídio, esse novo dissídio de revisão, já no próprio tribunal competente, né, para a ação, para o dissídio anterior, ok? Então, a gente também vai observar nesse sentido. Bom, o que eu gostaria de falar mais em relação a dissídio para vocês? Primeiro, é o procedimento de como se dá isso na justiça, tá? A partir do 856 lá da CLT, a gente tem um passo a passo procedimental, né, que a gente vai observar. Primeira etapa, quando a gente ajuiza um dissídio coletivo, seja pelo ajuizamento realizado pelo sindicato, seja o ajuizamento realizado pelo Ministério Público do Trabalho, seja o ajuizamento realizado pelo próprio grupo de trabalhadores, tá? Não, professor, é comum haver dissídio ajuizado pelo grupo de trabalhadores? Não, não é comum, tá? Via de regra, a gente não tem, a gente tem o dissídio ajuizado pelos sindicatos. Lembrando que no local que não tem sindicato, tá? Às vezes acontece da gente ter local que não tem ainda instituído, alguma categoria que não tem instituído o seu sindicato. Aí a própria norma no 857, parágrafo único da CLT, coloca que as federações ou as confederações podem avocar esse papel do dissídio coletivo, mas isso é uma questão muito excepcional. Bom, então nessa situação, em relação ao passo a passo do ajuizamento, primeiro a gente vai ter a marcação de uma sessão de conciliação em 10 dias, para que o judiciário tente encampar um processo conciliatório com os envolvidos. Deu a conciliação, deu tudo certo, ótimo, vai haver a homologação, se resolveu o conflito. Não se resolveu a conciliação, o que vai acontecer? Vai automaticamente ser ouvido o Ministério Público do Trabalho e depois terá-se-á a decisão do dissídio coletivo, tá? Um detalhe, pode acontecer das partes, né, do juiz, melhor dizendo, entender que esse conflito
fica melhor desse tratado, né, negociado, na realidade mais individual do primeiro grau. E aí ele vai delegar esse poder para o juiz de primeiro grau realizar a chamada dissídio fora do tribunal. Tá? Ele vai realizar um dissídio fora do tribunal para tentar fazer uma negociação e com isso ele poder resolver a conciliação. Agora, se ele não resolver a conciliação, o juiz de primeiro grau, isso não dará direito a ele julgar o dissídio. Então ele terá que lavrar um termo circunstanciado do que ocorreu na sessão, das bases que foram apresentadas, tudo, e voltar o processo para o tribunal aí proferir o julgamento, fazer a sentença normativa e proferir o julgamento do dissídio. Bom, um ponto muito importante que eu gostaria de alinhar com vocês também, passar para vocês, é que a gente tem que observar que essa petição inicial, né, além dos requisitos básicos do 317 lá do CPC, 319 CPC, desculpa, a gente tem que observar também que a inicial do dissídio coletivo deve conter as bases negociativas, né? Se eu não tiver lá as bases de negociação, né, inclusive a própria ata que aprovou o dissídio lá na autorização sindical para a proposição do dissídio, tem que constar a proposta que a categoria tinha para a outra parte, né, para a outra categoria. Então, na petição inicial, eu tenho que constar também a base negociativa. Tá? Isso é uma condição básica da petição inicial. É você constar o teor negociativo em relação ao dissídio coletivo da categoria também. Bom, eu gostaria ainda de falar para vocês, só para eu liberar vocês, assim, só para a gente terminar esse vídeo e não ficar muito longo, que ele já está se estendendo bastante, é que qualquer instauração de um dissídio específico para um grupo de trabalhadores, né, dentro de uma empresa, tem que ter uma autorização prévia desses empregados. Aí o papel do sindicato, o sindicato não atua especificamente para toda a categoria, então a OJ19 da SDC e do TST coloca aqui para a instauração específica, né, desmembramento específico de um grupo de categoria, de um grupo de trabalhadores de uma categoria dentro de uma empresa, precisa da autorização desses trabalhadores. Isso é um detalhe muito importante. E outro detalhe importante também é que a gente pode ter na lei de greve, excepcionalmente, a representação por delegação de um grupo específico de trabalhadores quando há uma greve parcial, tá? Para também poder propor o dissídio coletivo deles, né, específico de um grupo. Está lá na lei de greve, na lei 7783 de 89. Bom, para a gente caminhando para o fim, eu gostaria ainda de falar sobre a sentença normativa. Você que chegou até aqui desse vídeo, eu gostaria de falar um pouquinho da sentença normativa, no sentido de como nós temos a aplicação, né, a vigência dessa sentença normativa. Veja, a sentença normativa é o produto final, é a regra final lá do dissídio coletivo, ou seja, o que chegou lá no finalmente, o que vai ser o finalmente do dissídio coletivo no fim da linha, é a decisão chamada sentença normativa, que é uma atecnia, porque é uma decisão de tribunal. O dissídio coletivo só pode ser processado e julgado ou no TRT ou no TST, depende do grau do conflito que o dissídio vai representar. Então, nesse sentido, eu não vou ter aí a possibilidade de, via de regra, de eu ter uma sentença. Então, poderia ter uma sentença normativa, porque, tecnicamente, só poderia ser acordo. Mas a CLT, ela usa essa expressão sentença normativa. E aí vem a grande discussão aí no artigo 867, a linha A e B, né? Vem um grande detalhe da vigência da norma coletiva. E a gente tem que observar o seguinte. Veja,
O artigo 616, parágrafo 3º da CLT, coloca que todo fim de uma norma coletiva pré-existente, 60 dias antes do fim de uma norma coletiva pré-existente, as categorias devem startar um novo processo negociativo. Então, 60 dias antes de terminar, por exemplo, um acordo coletivo, as categorias têm que desenvolver um novo processo negociativo para uma nova norma. Tá? E aí, o que acontece? Quando o dissídio é ajuizado dentro dessa reta final desses 60 dias, a sentença normativa, que é o produto final, é a decisão final do dissídio, terá aplicação imediata ao dia imediatamente posterior ao término da norma coletiva já existente. Então, aqui a gente não teria um dissídio coletivo originário, a gente já teria um dissídio coletivo pré-existente. Bom, esse é um caminho, né, de vigência. O outro caminho de vigência é quando não é ajuizado dentro de 60 dias ou quando não tem norma coletiva pré-existente. Se não tem norma coletiva pré-existente ou não foi respeitado os 60 dias, a gente vai ter a vigência dessa nova norma coletiva, chamada sentença normativa, a partir da publicação, tá bom? E aí, para fechar totalmente com chave de ouro, sempre surge a série de perguntas, né? A pergunta muito já trabalhada, no sentido de que se a gente teria na sentença normativa uma coisa julgada. Então, saindo a sentença normativa do tribunal TRT ou do TST, primeira pergunta, essa sentença normativa caberia recurso? Sim, cabe recurso. As regras dessa sentença normativa já estão em vigor? Sim, já estão em vigor, porque via de regra os recursos não têm efeito suspensivo. Então, saiu uma decisão do TRT determinando a aplicação de uma cesta básica, de imediato a cesta básica tem que ser aplicada à categoria, tá? Independente se vai ter recurso depois ou não. Agora, essa decisão, ela faz coisa julgada material ou formal? Súmula 397 do TST diz, faz coisa julgada formal. Então, eu posso, inclusive, depois de um certo tempo, pela cláusula revisional, revisar o conteúdo daquela sentença normativa que ficou pré-estabelecida para uma vigência do prazo de 4 anos, como determina a lei, tá? E aí, nesse caso específico, com 1 ano eu já posso ter uma revisão, por exemplo, dessa norma, tá bom? Pessoal, desculpa o vídeo longo aí, passou um pouquinho, geralmente eu gosto de fazer vídeos mais curtinhos, mas são muitos detalhes aí de dissídio coletivo, eu creio que nem esgotei tudo, mas falei boa parte das partes mais importantes, tá bom? Então, se você gostou aí, fica com a gente, clica aqui no canal, né, curte aqui, faz aqui o registrozinho no canal, tamo junto, porque TIP é pra fechar.